Às vezes eu acordo e não é só o corpo que pesa, é a alma, é a cabeça. É como se cada pensamento já viesse com um fardo embutido. Antes mesmo de abrir os olhos, já existe uma voz dizendo: mais um dia, mais uma luta. E eu sei que não estou sozinho nisso, porque ser homem, hoje muitas vezes significa carregar no silêncio. Significa engolir o cansaço, esconder a dor e vestir a armadura antes de sair de casa, mesmo quando por dentro tudo está desmoronando. É estranho, porque por fora parece normal. Eu trabalho, eu cumpro minhas obrigações, eu sorrio quando preciso sorrir. Mas dentro eu sei o quanto custa. Cada passo exige mais energia do que eu tenho. Cada escolha pesa mais do que deveria. E sabe o que é mais cruel? O mundo não espera você se recompor. O relógio não para porque você está cansado. As contas não desaparecem porque você precisa descansar. A vida não tem botão de pausa. E assim a gente segue, meio quebrado, meio inteiro, meio acreditando, meio desistindo. A gente segue porque desistir não é uma opção. Porque existe algo maior. A família, os filhos, a responsabilidade, a imagem que esperam de nós. Mas existe um detalhe que quase ninguém fala. O silêncio pesa mais que o trabalho. A cobrança interna é pior que a externa. Porque não é só sobre o que os outros esperam de você. É sobre o que você mesmo esperava de si. Eu olho no espelho e me pergunto: em que momento eu deixei de acreditar em mim? Em que momento deixei de ser aquele garoto cheio de planos? E a resposta nunca vem fácil. Ela se esconde atrás das noites mal dormidas, da rotina mecânica, das pequenas derrotas que a gente varre para debaixo do tapete. Até que um dia a gente percebe que não está apenas cansado, está vazio. Mas sabe o que ainda me mantém de pé? É a ideia de que o cansaço não significa fim. Cansaço é sinal de que eu continuo lutando, porque quem desistiu não se cansa mais. E talvez o que eu precise não seja fingir força, mas aprender a transformar esse cansaço em combustível. Não para calar a dor, mas para dar um novo sentido a ela. Porque, no fim, todo homem que continua, mesmo esgotado, descobre que sua maior força não está em parecer invencível, mas em seguir, mesmo ferido. Existe uma parte da vida masculina que quase ninguém comenta. Não está nos livros, não está nos discursos motivacionais, não está nas conversas do dia a dia. É aquele silêncio pesado que acompanha todo homem quando ele deita a cabeça no travesseiro e, finalmente, não tem mais ninguém por perto para fingir. Sabe aquele momento em que o corpo pede descanso, mas a mente não para? É aí que vem tudo de uma vez. As contas atrasadas, os sonhos adiados, as palavras que você nunca disse, as oportunidades que perdeu, os julgamentos que ouviu. É como se a mente fosse um tribunal e você sempre estivesse no banco dos réus. E o mais curioso é que, para o mundo, você parece estar bem. Você trabalha, paga as contas, mantém a postura. Ninguém percebe o peso real que você carrega. E no fundo isso dói mais ainda, porque parece que sua luta não é reconhecida, nem mesmo pelos mais próximos. Muitos homens desabafam apenas no silêncio. Guardam tudo porque aprenderam desde cedo que homem tem que aguentar, que reclamar é fraqueza, que chorar é sinal de derrota. E assim, engolindo palavra atrás de palavra, acabamos nos transformando em uma bomba relógio. Uma mistura de cansaço, raiva, frustração e silêncio. E eu vou te dizer uma coisa: o silêncio mata mais que a dor. Porque quando você não fala, você implode. Quando você não compartilha, o peso se multiplica. E aí um detalhe pequeno do dia, uma palavra atravessada, uma crítica, um olhar torto, é capaz de derrubar tudo. Mas aqui está a contradição. O mundo cobra que sejamos fortes, mas não dá espaço para mostrarmos nossas fraquezas. E é aí que nasce o dilema. Continuar fingindo ou começar a se reconstruir. Eu não tenho todas as respostas, mas aprendi algo importante. Ser homem não significa carregar tudo sozinho. Ser homem não é ser uma muralha, é ser humano. E ser humano significa reconhecer limites. O verdadeiro peso não está em cair. Está em levantar todos os dias sabendo que o mundo espera de você mais do que você pode dar. E mesmo assim, você se levanta. A verdade dura é essa. Ninguém vai bater nas suas costas e dizer o quanto você é forte por simplesmente continuar. Mas isso não significa que não vale a pena. O valor não está no aplauso. Está no fato de que, mesmo cansado, você continua existindo, continua tentando, continua respirando. E esse silêncio que hoje parece um inimigo pode ser transformado em um aliado. Porque quando você aprende a encarar o que há dentro dele, você descobre quem realmente é. E talvez
Só talvez a força que você sempre buscou fora esteja escondida aí dentro, nesse silêncio que ninguém vê. Existe uma pressão que quase ninguém enxerga. Ela não vem em forma de gritos ou ordens explícitas. Ela se instala silenciosa, como se fosse parte natural da vida, até que você percebe que carrega um peso que não pediu para carregar. Desde cedo, nos ensinam que precisamos ser provadores de tudo. O provedor de dinheiro, o provedor de segurança, o provedor de soluções, o provedor de força. E em meio a tantas exigências, surge uma pergunta que quase nunca é feita. Quem é que provê para você? A sociedade aplaude quando você cumpre papéis, mas ela se cala quando você desmorona. E no fundo, o recado é sempre o mesmo. Aguente. Se a família depende de você, aguente. Se o trabalho te esgota, aguente. Se as pessoas não reconhecem seu esforço, aguente. Mas quem disse que aguentei significa que estou bem? Quem disse que estar de pé significa que não estou sangrando por dentro? A pressão invisível age assim. Ela não te derruba de uma vez, ela vai corroendo, centímetro por centímetro, até que você se acostuma à dor como se fosse parte da sua pele. E a verdade é que essa cobrança não vem só de fora. Muitas vezes ela vem de dentro, porque aprendemos a medir nosso valor pelo quanto conseguimos suportar. E quanto mais suportamos, mais silenciosa se torna a nossa queda. É nessa hora que aparece a tentação da desistência. Não falo apenas da desistência da vida, mas da desistência de si mesmo. Você pode continuar vivo, mas por dentro já ter desistido dos seus sonhos, da sua força, da sua fé. Você passa a viver no automático. Acorda, trabalha, cumpre tarefas, dorme. E quando alguém pergunta, tudo bem? Você responde com o clássico, tudo certo. Mas só você sabe o peso de cada palavra engolida. A pressão invisível nos faz confundir cansaço com preguiça. Nos faz acreditar que falta de energia é falta de caráter, que não ter motivação é sinal de fraqueza. E aí você começa a se culpar pelo que sente, como se não fosse permitido fraquejar. Mas deixa eu te dizer, não é preguiça, não é fraqueza. É o corpo pedindo socorro, é a alma gritando por uma pausa. E você não é menos homem por admitir isso. Pelo contrário, é nesse reconhecimento que começa a verdadeira força. A dureza da vida não vai sumir. A cobrança do mundo não vai parar. Mas existe uma escolha que só você pode fazer. Continuar se destruindo em silêncio ou começar a se reconstruir com coragem. Porque no fim, não é sobre provar algo para os outros. É sobre provar para si mesmo que você não é só mais um sobrevivente. É sobre olhar para dentro e dizer, eu não vou desistir de mim. E essa escolha, silenciosa, íntima, invisível para todos, é o que separa quem afunda de quem aprende a nadar mesmo em mares revoltos. Chega um momento em que o silêncio deixa de ser prisão e começa a ser cura. Porque não é mais o silêncio de quem engole tudo, mas o silêncio de quem se recolhe para se encontrar. Durante muito tempo, eu confundi calar com fraqueza. Confundi não responder com submissão. Confundi me afastar com derrota. Mas hoje percebo que, em certos momentos, ficar em silêncio é a forma mais poderosa de resistência. Porque no silêncio ninguém me manipula. No silêncio eu não preciso provar nada. No silêncio eu ouço aquilo que realmente importa, a minha própria voz. E essa voz diz algo que por muito tempo ignorei. Você também merece cuidado. Você também merece descanso. Você também merece recomeço. O peso da vida não vai desaparecer. As cobranças não vão parar. Mas eu posso mudar a forma como carrego tudo isso. Não preciso ser escravo da imagem de homem inquebrável. Não preciso sustentar uma armadura que já não me cabe. Posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Posso ser guerreiro e ainda assim admitir quando preciso de pausa. A verdade é que ninguém vai salvar você. Ninguém vai carregar o fardo no seu lugar. Ninguém vai segurar sua mão quando o vazio parecer insuportável. Essa batalha é sua. E justamente por isso, ela é a maior chance de transformação que você tem. Quando você decide que não vai mais viver apenas para suportar, mas sim para se reconstruir, tudo muda. Você percebe que a dor não veio para te enterrar, mas para te moldar. Percebe que cada queda foi só um convite para levantar de um jeito diferente. E percebe que o silêncio não é o fim, é o início. Porque o homem que sai desse processo não é o mesmo que entrou. Ele não busca mais aprovação em todos os lados. Ele não mede mais seu valor pelo que consegue aguentar. Ele entende que o verdadeiro poder está em se reerguer, mesmo depois de tudo. E aí, quando alguém perguntar, você está bem? Você não vai mais responder apenas por obrigação. Você vai responder com verdade. E a sua verdade será simples e inabalável.
Eu não sou o mesmo de antes. Eu me levantei. Eu estou inteiro. Esse é o silêncio que renasce. Não o silêncio que sufoca, mas o que liberta. O silêncio que não esconde dor, mas revela força. O silêncio que não pede socorro, mas declara: eu estou aqui, eu sobrevivi, e agora eu vou viver.